Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje tem Motu, tem Masters of the Universe. Pela linha Minico da Iron Studios, temos quadrinhos, temos aquele papo, aquelas reflexões que o pessoal às vezes acha chato, mas acho que faz parte do canal aqui, da minha participação. E começo com aquilo que é o mais importante, que é o esqueleto Masters of the Universe Minico. Já tinha feito um vídeo do He-Man, a Iron me mandou, não sei se vocês lembram, quem acompanha o canal deve lembrar, no ano passado eles me mandaram um voucherzinho para quando saísse o esqueleto eu trocar. Chegou, porém chegou um outro He-Man, eu já tinha um He-Man, chegou outro He-Man, mandaram por engano, e quem me salvou foi Tio Tadeu da Pensem Dolls, melhor loja de colecionáveis do Brasil. Então, ele trocou para mim o He-Man e me mandou aqui o esqueletinho. Antes de chegar no esqueleto, vamos falar da caixa. Tem muita gente que gosta da caixa. Então, olhando aqui, no verso, temos o esqueleto com a miniatura da imagem do He-Man no cantinho, assim como acontecia do He-Man, com a caixa do He-Man também tem o esqueleto a miniatura dele aqui. Assinatura do Márcio 1, como diria Márcio do canal Flins, reserva de verniz aqui em cima do esqueleto. Ao lado temos a arte aqui do Márcio 1, do esqueleto na porta do Castelo de Grayskull, e não temos mais nada. Então a caixa, vocês já sabem, a caixa ocupa muito espaço, vai para o lixo e tem que tirar o ar da caixa antes de jogar fora. Então a gente rasga a caixa e depois joga fora, porque a caixa é só para o transporte, é só para embalagem. E vamos aqui falar do esqueletinho, olha que bacaninha. O esqueleto aqui, assim como o He-Man, tem a impressão que é um Minico maior do que os outros já lançados, bem pesado. A base, apesar de ter aqui os dentes, como se fosse da Jawbridge, do Castelo de Grayskull, são dentes aqui, são pedras que tem porque a cor é da montanha da serpente. Esqueletinho bem bacana, aquele tom azulado característico do esqueleto. O Havok Staff aqui, que é o cetro, também bem feitinho, a cabeça aqui do Baphomet, e ele com os pezinhos de monstro. Então, por que pezinho de monstro? Porque não tem botinhas como o esqueleto da animação Filmation. Porque esse aqui provavelmente ele é mais baseado nas mini-comics. A primeira aparição do esqueleto, ele tinha pés de monstro. Na animação 2002 também tem pés de monstro. Quando o Keldor vira o esqueleto, ele foi unido ao demônio, ao Demoman, pelo Hordak para salvar a sua vida. E ele também tem pezinhos de monstro. E na animação Revelation, que vai ter agora uma continuação, também tem pés de monstro. Então, se eu não me engano, uma das pouquíssimas versões, não é a única, eu acho que tem quadrinhos que ainda ele tem botinha. Mas é na animação Filmation. As outras animações todas, ele tem o pezinho de monstro, as unhas aqui pintadas de preto, bem legal. O que eu comentei com o Bassoli outro dia, e pode ser uma ideia ruim, mas é uma ideia, pode ser boa ou ruim, fiquei pensando, quando eles lançaram o Stan Lee, eles lançaram uma série de variantes com cores diferentes. E com versões exclusivas, etc., né, de países e feiras. Fiquei pensando se isso não funcionaria com essas figurinhas aqui, Minico, especialmente a do esqueleto. Porque esse esqueleto aqui, se você botar para uma capa nele e mudar um pouquinho a tonalidade da pele, um azul mais clarinho, e a cara com a tonalidade um pouco diferente, ele já vira o 2002. Então, se fizer uma pintura um pouco mais verdeada, com os olhos vermelhos, e algumas pequenas alterações de pintura, repente safado eu estou falando, ele já vira o vintage. Imagina, ele pode virar aquele disco. Tem muita gente que não conhece, nos Estados Unidos é muito famosa, muito famosa essa versão do esqueleto que saiu na coleção 2002, que é uma coleção, eles chamam de disco, porque ele tem umas cores totalmente diferentes. Essa versão até aparece no quadrinho de Masters of the Multiverse. Então, também, imagina, um repente só para lembrar a versão de 87 com a cara branca e com a capa e onde está roxo aqui preto. Então, é uma cor, as cores te relembram a versões diferentes do esqueleto. Faria um sucesso aqui no Brasil?
Não tenho certeza. Acho que não. Lá fora tem muitos fãs de Masters of the Universe. Talvez nessas feiras PowerCon, essas variantes talvez funcionassem. Imagina, um He-Man, pintá-lo e fazer um Anti-Eternia He-Man, até com as cores do Faker. Um repente safado que eu acho que, não sei, talvez numa tiragem pequena tivesse mercado, também dependendo do preço. E aqui, quando eu ponho ele junto com o He-Man, aí fica bonitinho demais. As duas bases são grandes, porém bem flat, né? Não é diferente dos Minicôs lançados recentemente, que as bases são mais altas, mas assim como outros Minicôs, ele tem essa aqui, ele tem uma base um pouquinho afofada. Eu não sei o motivo, mas eu chuto que tem a ver com a injeção do material, mas ele tem um furinho exatamente até embaixo para sair o ar. E quando eles colocam o adesivo em cima, eu não sei se isso aqui tampa e acaba com o calor afofando. Meu chute, não sou um especialista nisso, mas as minhas aqui, apesar do esqueleto estar um pouquinho fofinho, não muda muita coisa. O pé está um pouquinho levantado aqui atrás, também não muda nada. E um do lado do outro fica bem legal. Será que outros personagens pela linha Minicô sairão? Hein? Do He-Man e os Mestres do Universo? Merece ou não merece? Vocês digam aí no vídeo. Bem legalzinho. E quando a gente compara, tem muita gente, é igual o Funko. Aí eu peguei o meu Funkinho, eu tenho do esqueleto, mas ficou difícil de pegar. Peguei o meu Funkinho do He-Man, que está na mesma posição que esse do Minicô aqui, para a gente comparar Funko Pop com o He-Man Minicô. Aí dá para perceber a grande diferença, não só de tamanho, mas de acabamento, textura, material. Então, não dá para falar que é um Funko, né? Que é um Funko diferente. Mas é isso. Digam aí o que vocês acharam desse esqueleto Minicô. Vocês compraram aqui esses Minicôs aqui de Masters of the Universe? Agora, eu sou um verme danado, né? O que sair de Motu nessa linha aqui eu vou tentar pegar. Então, Aero Studios, obrigado. E Tadeu Nogueira, muitíssimo obrigado por me ajudar aí na troca. Senão eu ia acabar ficando com 2 He-Man. E pela Comic Zone, a editora Comic Zone, a gente sempre fala dos quadrinhos da Comic Zone aqui, chegou, graças ao amigo Ferrez, Peter Punk. Isso aqui é um esculacho danado. Isso aqui, se você tem humor podre, igual aqui o pessoal do Figurar, você vai gostar disso aqui. Porque Peter Punk é o Peter Pan, que a gente conhece lá da Disney, porém da Punklândia. Então, isso aqui ele destrói, vamos falar assim, aquele Peter Pan da Disney. Talvez se aproxime mais do Peter Pan original, que não era tudo aquele conto de fadas, tudo aquele negócio bonitinho, tá? Então, tem um Sininho Punk, eles estão lá na Punklândia, eles levam os meninos lá, ele quer dar um cruzo com a Ana, que é a Wendy, e aí lá na Punklândia eles lutam contra o Capitão Topete, que é o capitão dos roqueiros, então, e também brigam com o pessoal hippie. Então é um negócio bem esculachado, bem escrachado, divertidíssimo. Depois ele é reprogramado para matar o Conde Drácula. Tem assim, é um negócio bem engraçado. Lembra muito, os velhos vão lembrar, tinha uma revista antigamente chamava Chiclete com Banana. E tinha os escrotinhos, tinha umas histórias bem engraçadas e assim também com pornografia, isso e aquilo. Então lembra muito isso aqui, é bem legal. Essa é uma edição integral e está disponível lá não sei se na Pens and Dolls, mas provavelmente também na Taverna do Rei, onde a gente tem 5% de desconto com o cupom TRISTEZA, e também agora no site da Comic Zone. Ferrez, muitíssimo obrigado. Primeiro, pelo quadrinho. Segundo, pelo convite para participar lá do Avesso. Falei isso outro dia também numa live e tal. Participei lá do Avesso, do podcast lá do Ferrez. Papo muito legal. E ele me convidou também para ir na ONG, lá na Interferência. Foi eu, Tadeu. Tive um dia muito legal com as crianças. Espero voltar lá em breve, porque, como eu disse outro dia numa live aí, a gente aqui tem muita sorte. Sorte com os pais que às vezes a gente teve a estrutura familiar, a gente teve sorte de ter brinquedos bacanas, às vezes teve sorte de poder assistir coisas bacanas na nossa infância, e a criançada de hoje tem muita criança que não tem essas mesmas oportunidades.
Então, é legal, às vezes, a gente poder ajudar e fazer com que essas crianças também tenham, no futuro, boas lembranças, essa nostalgia e que tenham souvenirs, tenham possibilidade de ter souvenirs como a gente aqui para colecionar e para relembrar. Então, muitíssimo obrigado. E, eu não ia... primeiro, assisti Homem-Aranha, enfim, lá o filme do Aranhaverso, a segunda parte. Legal pra caramba. E aqui eu trouxe um quadrinho que já tinha lido há muito tempo, estava aqui na prateleira, que é o Homem-Aranha 2099, o início. Então é um compiladinho que saiu há muito tempo atrás aqui pela Panini, que tem as primeiras histórias do Aranha 2099. É legal pro fã, tá? Eu vou cometer talvez aqui uma heresia, mas o Miguel O'Hara, que é o Aranha 2099, que também já voltou presente, ajudou o Homem-Aranha aqui no final do arco Homem-Aranha Superior e tal. Eu gostei muito mais daquele momento, ou da versão Miguel O'Hara, dessa animação do Spider-Verse, do que dos quadrinhos. É mais fácil ele ter o entendimento, aqui é coisa meio maluca. Então, mas para quem se interessa, tem aqui, e para você que leu já o 2099, diga o que achou, para os colegas aí que vão comentar, poderem ler o comentário e, enfim, tomarem aí a decisão de ler ou não. Mas eu acho que é legal. Para fãs desse Arachnoverse, é legal, é uma leitura bacana. Isso aqui você deve encontrar em algum lugar, talvez no Mercado Livre, em algum outro sebo, alguma loja aí de segunda mão. Mas vale a leitura para os fãs. E isso aqui eu nem comento, tá? Eu já tinha falado em outro vídeo. Crise Sombria, agora nas Infinitas Terras. Eu já tinha falado sobre as edições 1, 2 e 3. Li as edições 4 e 5. Bom, vamos ler Comic Zone, tá? Porque isso aqui é um caso perdido. Por último, falando em nostalgia, eu sei, nosso mote aqui, nosso tema principal é colecionáveis, às vezes eu falo um pouco de quadrinho, mas essa semana morreu para mim, assim, um cara que era muito importante nos anos 80, que é o Schiavon, tecladista do RPM. O RPM, você jovem que não sabe, é uma das bandas que empurraram, uma das maiores bandas dos anos 80. Teclado forte, lembra até, com o mesmo peso do teclado talvez do Rush. Tem um peso muito grande o Schiavon, o tecladista. Ele foi também maestro do Faustão, então morreu rapidamente, teve uma doença autoimune, foi fazer uma cirurgia, pelo que eu entendi, e não voltou da cirurgia. Triste demais, porque você velho que nem eu acho que você escutou aquele CD, o Rádio Pirata, ao vivo, lembra? RPM, se bem que tem jovens que devem ter ouvido músicas do RPM, mas não tenho associado ao RPM. Então esse disco, o Rádio Pirata, foi um disco que vendeu muito nos anos 80 e tinha, assim, o CD inteiro praticamente era muito, muito legal. Eu não sei, eu acho que está até desafinado, deixa eu pegar aqui. Eu não sei se vocês lembram aí, só para uma palhinha mal tocada e mal cantada, mas para quem lembra era... Como é que era? Sinais de vida num país vizinho, eu já não ando mais sozinho. Toco o telefone, chega o telegrama. Hein? Isso era legal pra caramba. Você vê, o teclado do Schiavon era tão importante que eu fui anos depois descobrir que tinha um guitarrista. Talvez o único momento que eu escutava a guitarra, talvez era no Rádio Pirata, que naquele comecinho que ele fazia. E já entrava o teclado. Lembra? 1, 2, 3, 4. Pô, tinham esse CD, eles cantavam até música do Caetano, London, London. I'm running round and round, nowhere to go. Não lembro o resto. I'm lonely in London, London, slowly so. Cantavam também Nem Mato Grosso, nesse mesmo show, que era um CD, um disco de vinil ao vivo, né? Era alguma coisa assim, eu acho. Nuvens, estrelas, vem do infinito,
em um banho de luz. Repete o grito, o verme passeia. Tinha essa, olhar 43. Seu corpo é fruto, é proibido, é a chave de todo pecado e da libido. E para um garoto introvertido como eu, é a pura perdição. Tinha eco. Então, como é que era a outra? E eu, neste mundo assim, massa, assistindo ao fim, vendo meu tempo passar. Você que não conhece RPM, escute esse CD Rádio Pirata. Muitos anos depois eles voltaram para um acústico da MTV. Ah, lançaram até a música do Big Brother, lembra? Como é que era o negócio? Se você soubesse o que fazer... Não sei a letra. Se você é... Ah, é. Até onde vai a sua fé? Então, RPM mudou muito os anos 80. Uma pena que o Whisky Avon faleceu. Mas eu acho que é isso. Lamento pela música mal tocada, mal cantada, mas eu acho que o RPM merecia essa singela e podre homenagem, porque para mim teve muita importância nos meus anos 80, 90, e eu acho que de alguns de vocês também. Se encontra muito em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.